liturgia que o céu entoa feliz. Momento catequético. A liturgia explicada. Meu irmão e minha irmã, continuemos as catequeses sobre a liturgia explicada, a liturgia eucarística. Vivemos sua presença real através da Eucaristia, que nos sinaliza o banquete celeste, nosso futuro diante de Deus. A liturgia eucarística. Através do mandato do Senhor, na última ceia, aos seus discípulos, fazei isto em memória de mim, fazemos o mesmo gesto ritual de Jesus e ao mesmo tempo atualizamos sua presença salvadora em nosso meio. Podemos dizer que a liturgia eucarística é o coração, enquanto parte central da missa. É, pois, na liturgia eucarística que Deus se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. Aqui, a Eucaristia faz a Igreja, enquanto congrega todos os fiéis para nutri-los com o mesmo alimento divino. E também a Igreja faz a Eucaristia, enquanto celebra e dá a vida às espécies eucarísticas do pão e do vinho. Nós encontramos isso na carta encíclica Ecclesiae de Eucaristia de João Paulo II. A liturgia eucarística é composta de diversos ritos, cada qual com seu significado, capaz de proporcionar conteúdo e consistência à nossa fé celebrada. São eles: preparação das oferendas, oração sobre as oferendas, a oração eucarística, Pai Nosso e embolismo, a oração e abraço da paz, fração do pão e cordeiro de Deus, apresentação do pão, comunhão e oração pós-comunhão. Preparação das oferendas, já dentro da parte da liturgia eucarística. O essencial desse rito consiste em colocar sobre o altar o pão e o vinho. Por isso, entende-se aqui por oferendas somente o pão e o vinho. Ao trazer o pão e o vinho, os cristãos pretendem dar significado à sua participação nos frutos da Eucaristia. Essa apresentação exprime também o sentido de oferecimento de si mesmo ao Pai a serviço dos irmãos. O nome correto dado a esse momento é o de preparação das oferendas e não ofertório. A oferta é o próprio Senhor Jesus que se oferece ao Pai. Nós somente apresentamos essas oferendas a Deus. A oferta é uma entrega sem compromisso que podemos fazer em qualquer igreja, sem necessariamente ter uma periodicidade, como é o caso do dízimo. Além da contribuição financeira, a oferta também pode ser feita por meio de doação de alimentos, materiais, roupas, entre outras coisas. É uma doação a mais que podemos fazer espontaneamente para auxiliar a igreja e até mesmo os irmãos mais necessitados. Sem dúvida, a nossa oferta é pouca coisa, mas Cristo tem necessidade deste pouco. O Senhor pede-nos pouco e dá-nos muito. Pede-nos pouco. Na vida diária, pede-nos a boa vontade, pede-nos um coração aberto, pede-nos a vontade de ser melhores, para receber aquele que se oferece a si mesmo a nós na Eucaristia. Pede-nos estas oblações simbólicas, pão e vinho, que depois se tornarão o seu corpo e o seu sangue. E uma imagem deste movimento oblativo de oração é representada pelo incenso que, consumido no fogo, liberta uma fumaça perfumada que se eleva. Aí o incensar as ofertas, como se faz nas solenidades, nas festas, nos dias dos santos,
incensar a cruz, o altar, o presbítero e o povo sacerdotal, manifestando visivelmente o vínculo ofertorial que une todas estas realidades ao sacrifício de Cristo. E não vos esqueçais, ao altar que é Cristo, mas sempre em referência ao primeiro altar que é a cruz. E ao altar que é Cristo, levamos um pouco dos nossos dons, o pão e o vinho, que depois se tornarão muito o próprio Jesus que se oferece a nós. É tudo isso que exprime também a oração do ofertório. Nela o sacerdote pede a Deus que aceite os dons que a igreja lhe oferece, invocando o fruto do admirável intercâmbio entre a nossa pobreza e a sua riqueza. No pão e no vinho apresentamos-lhe a oblação da nossa vida, a fim de que seja transformada pela ação do Espírito Santo no sacrifício de Cristo, tornando-se com ele uma única oferenda espiritual agradável ao Pai. O canto do ofertório tem a função de acompanhar e solenizar esse momento da apresentação das oferendas, no qual os fiéis apresentam também as suas ofertas, pois Deus ama quem dá com alegria. O canto deve se prolongar até quando o presidente da celebração tiver realizado o rito de purificação das mãos. A oração sobre as oferendas. Essa oração faz referência aos dons do pão e do vinho apresentados no altar e realça a estreita relação entre as oferendas, a oração eucarística e a comunhão. Põe-se assim em destaque a oferenda do povo sacerdotal, todos os batizados, que também se oferecem através do trabalho e da doação diária na construção do reino de Deus. A oração eucarística. Toda oração eucarística proclama aspectos ou fatos diferentes das maravilhas de Deus, tendo como centro e cume o mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Deste modo, podemos dizer que cada oração eucarística vai revelando, por meio de elementos próprios, como a história se tornou história da salvação em Cristo Jesus. No missal romano, há 14 orações eucarísticas diferentes. Cada uma possui várias subdivisões. E nessas orações eucarísticas nós encontramos essas diferentes partes. O diálogo inicial, que é composto pela introdução: o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Somos convidados a reconhecer a presença de Deus e elevar os nossos corações ao alto, para que possamos compreender melhor o que celebramos. Somente através da fé somos capazes de acreditar na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. O prefácio. Há um desenvolvimento do tema central da celebração e o anúncio das maravilhas de Deus. Termina antes do canto do santo. Santo revela a santidade de Deus, santo, 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 3 vezes santo, remetendo-nos à entrada de Jesus em Jerusalém e ao canto dos anjos diante do Cordeiro, Hosana, Hosana nas alturas, descrito no livro do Apocalipse. Epiclese. A epiclese sobre os dons. O Espírito Santo se torna presente no pão e no vinho apresentados pelo povo de Deus. O presbítero, ou presidente da celebração, impõe as mãos sobre as oferendas, pedindo a vinda do Espírito Santo sobre as espécies eucarísticas.
A narrativa da instituição é caracterizada pela repetição das ações e palavras de Jesus durante a última ceia. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. E o povo de Deus anuncia o que houve com Jesus, paixão, morte e ressurreição, na aclamação memorial, pedindo sua presença no meio de nós, dizendo: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. O momento ainda na oração eucarística das intercessões, os pedidos pela igreja no mundo todo, pela igreja particular, a diocese, pelos falecidos e por toda a assembleia reunida. A igreja, que é corpo místico de Cristo, pode elevar ao Pai as suas intercessões. Por isso a doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo, é a igreja agora que fala a Deus. É também uma oração trinitária que retoma, sintetizando a toda a ação de graças feita desde o prefácio, num gesto de elevação da patena e do cálice. Daí então, presidente da celebração, apresenta a Deus Pai o corpo e sangue de Cristo, oriundos do trabalho humano, o pão e o vinho. Agora, corpo e sangue de Cristo. E a Assembleia confirma, encerrando assim a oração eucarística com o Amém. O Pai Nosso é o prolongamento do louvor da oração eucarística. É o momento em que a comunidade reunida reza a oração que o próprio Jesus nos ensinou. A oração que vem na sequência proferida pelo presidente da celebração, livrai-nos de todos os males, ó Pai, é chamada de embolismo, que quer dizer inserir, intercalar e adicionar. Ela desenvolve o último pedido do Pai Nosso: mas livrai-nos do mal, suplicando que toda a comunidade dos fiéis seja liberta do poder do mal. E reza-se a oração pela paz. É importante perceber que todas as orações são dirigidas ao Pai, mas a oração pela paz, se dirige a Jesus Cristo. Compreende-se que a paz pedida é aquela procedente do Cristo ressuscitado, a nossa verdadeira paz. É necessário cuidar para que esse momento sagrado não se torne um gesto meramente formal ou de cumprimento entre as pessoas, como muita gente pensa que o abraço da paz é um cumprimento social. O abraço da paz não é momento de abraçar a todos os que desejamos, mas uma vez que há o abraço da paz, seja apenas entre aqueles que estão ao nosso lado, uma vez que é um gesto ritual, simbólico e não um simples cumprimento social. E com a pandemia, então, já sabemos que se omite o rito do abraço da paz. Reza-se apenas a oração pela paz. É o momento do Cordeiro de Deus, no qual o presidente da celebração toma nas mãos o pão consagrado e parte-o em pequenos pedaços, dando-nos o sentido de que, embora somos muitos, formamos um só corpo. E após a fração, há um gesto em que consiste em colocar um pedacinho do pão consagrado no cálice com o vinho consagrado. Esse rito expressa que o pão e o vinho formam uma unidade, o corpo de Cristo. Enquanto se realiza o rito, é entoado o canto do Cordeiro de Deus. Aquele que preside a celebração
Depois do Cordeiro de Deus, apresenta a Eucaristia a todos os fiéis unidos ali e fazem o ato de humildade. Aqueles fiéis usando as palavras presentes do Evangelho ao dizer: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E na comunhão, assumimos Deus em nossa vida, assim como o seu projeto de igreja-comunidade. Comendo e bebendo o corpo e sangue do Senhor, nos tornamos hóstias vivas na construção de um mundo mais humano, solidário e fraterno. A comunhão é, pois, sinal de compromisso com Cristo, com sua igreja e com seus irmãos. Receber a Eucaristia é o mesmo que assinar um documento que se afirma a responsabilidade com a prática da justiça, da caridade, fraternidade, solidariedade e bondade em todos os lugares e circunstâncias. Oração pós-comunhão. Antes da oração pós-comunhão, somos chamados a um tempo de silêncio e recolhimento para a nossa oração pessoal. Na sequência, aquele que preside convida-nos à oração pós-comunhão, que é uma espécie de agradecimento e de confirmação do compromisso que assumimos ao comungar. Ao final da oração pós-comunhão, todos dizem amém, dando uma adesão pessoal a este compromisso de vida assumido. Vale sempre recordar que todos esses ritos acima descritos são compostos de gestos e orações que somente são vivenciados por meio da fé. É pela fé que sou capaz de olhar por um pedaço de pão e um pouco de vinho e perceber que ali se faz presente o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé que compreendemos e somos capazes de abraçar e viver o que a igreja nos ensina. É pela fé que chegamos a experimentar Deus em nossa vida e podemos com certeza afirmar que tudo o que fazemos e celebramos é verdadeiro e vale a pena. Isso tudo nós vamos vivenciando após a comunhão. Antes da oração, depois da comunhão, nesse tempo de silêncio. E o canto de comunhão, os cantores, grupo de cantos, o coral. Assim que terminar a distribuição da Eucaristia, cessa-se o canto de comunhão. O canto de comunhão é somente durante a distribuição da comunhão. Acabou de comungar, acaba-se também de cantar. Não tem necessidade de continuar cantando se não há mais distribuição da comunhão. Somos chamados a um tempo de silêncio e recolhimento para a nossa oração pessoal. Depois que os membros do grupo de cantos, o coral, também já comungam, esses também devem se silenciar nesse tempo bonito e profundo de oração pessoal, sem mais necessidade de voltar a cantar o canto de comunhão. Que a Eucaristia, meu irmão e minha irmã, seja um alimento espiritual fortalecedor de nossa alma e que através da celebração em comunidade possamos aprender cada vez mais que a comunidade se faz por meio da ajuda mútua. Assim seja. Amém. Entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és rei, o amor
atravessarei as grandes fontes, dor e fome não tereis. Vós sois meu povo, eu vosso rei, junto a mim vivereis. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é tua lei. Tá na 106, tá muito bom, muito bom!